é que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, venha trazer a iluminação da Tua palavra e que essa meditação, de alguma forma, possa trazer luz ao nosso coração, possa nos fazer dar valor àquilo que realmente importa na nossa espiritualidade, porque isso faz toda a diferença. Nos ajude, Senhor, porque nós queremos sim, ó Deus, que o Senhor nos aumente a fé. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, como eu disse, eu queria meditar no Evangelho de Mateus, capítulo 23. Esse texto é um texto muito interessante, é um capítulo inteiro que Jesus, na verdade aqui Mateus escreveu, né? Mas pegando as palavras de Jesus, um sermão de Jesus de censura aos religiosos da época, aos escribas. Muito bem, boa noite a todos. Eu vou realizar a oração da noite. Deus abençoe a todos vocês que estão abrindo esse link. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Lira, daqui de Itabirito, do Ministério Tempo de Oração, daqui Itabirito, Minas Gerais. Deus abençoe todos vocês. Nós vamos realizar esta oração da noite de terça-feira. Talvez você esteja assistindo em um outro momento. E depois da oração eu vou trazer o professor Samuel Napomuceno dando essa aula sobre esse assunto, esse tema. E me fez muito crescer, me fez muito entender, e eu creio que se foi bom para mim, se alimentou meu entendimento, meu conhecimento, minha esperança, minha fé, eu tenho certeza que vai aumentar também o seu entendimento, sua sabedoria. Uma vez aumentando, uma vez você crescendo, porque essa é uma maneira de nós sabermos se nós estamos crescendo. Como saber que eu estou crescendo, que eu estou desenvolvendo na minha vida espiritual? É através do conhecimento. E é uma escala, né? Uma subida, porque o conhecimento traz o entendimento traz o saber, sabedoria. E quando você chega nesse patamar da sabedoria, você adquire temor do Senhor. Aí pronto, você adquiriu o temor do Senhor, meu irmão, meu amigo, independente de sua denominação, sua religião, você adquiriu o temor do Senhor, então você adquiriu força, você tem energia, você tem força, você tem poder. Tudo você pode em nome do Senhor. Então, atento para isso, investe teu tempo, investe tua vida no conhecer, entender, saber. Isso vale para tudo nessa vida. Vale para tudo. Então, eu quero abençoar a noite de terça-feira na minha vida, na vida da sua família, na minha família. Vamos abençoar e depois o professor ele vai trazer esse ensinamento, essa aula que a gente está trazendo lá da escola dominical. Se você quiser ver na íntegra, eu assisti na íntegra, não somente as aulas do professor Samuel, mas também outros estudos, curiosidades, outras pesquisas. Então ali na playlist a gente tem várias. É óbvio de que tem coisas ali, assuntos ali que está meio defasado, porque quando a gente começa a estudar e a gente publica e a gente traz um assunto, com um tempo mais na frente evolui, a gente cresce. Então se a gente fosse voltar à fita, faria totalmente diferente, né? Eu fiz um estudo aqui sobre a doutrina da Santíssima Trindade, que se eu fosse fazer hoje eu já faria diferente, já evoluiria, né? Seria mais amplo, mais profundo. E é assim, na vida é assim, em todos os sentidos, principalmente na vida espiritual. Quanto mais você conhece, quanto mais você aprende, quanto mais você estuda, mais você cresce. E a fé vem pelo ouvir, né? A fé vem pelo ouvir. Então, quando você está ouvindo o instrutor, quando você está aprendendo, então tua fé cresce, teu entendimento cresce, teu temor, tua força. Então vamos lá, vamos falar com Deus em nome de Jesus. Se você puder fechar os seus olhos, vamos fazer o seguinte, só um minutinho. Eu só vou trazer as informações aqui, colocando na tela rapidinho.
essas informações aqui, ó, porque se você quiser ser um colaborador, um mantenedor do ministério Tempo de Oração, então tá aqui o QR Code, tá aqui a chave do Pix, tem aí o site do ministério, você tem aí os horários de culto que nós temos, inclusive o professor Samuel, todos os domingos às 10 horas da manhã, com a escola dominical. Nós temos aí alguns livros e o endereço também para vocês aqui de Itabirito. Rua José Benedito 375, né? Vocês aqui de Itabirito, tá bom? Pronto, agora é de verdade. Agora vamos orar. Se você puder fechar os seus olhos aí, abre o teu coração, deixa o Senhor te tocar. Talvez você não esteja agora nesse horário da transmissão conosco, nesse horário da noite de terça. Você esteja em outro horário, mas Deus não está limitado ao tempo. Ele te visita. Nosso Deus e Pai, nós nesse momento separamos esses minutos para falarmos contigo, falar com o Senhor. E nessa fala, nessa oração que nós dirigimos ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, em primeiro lugar é para te agradecer por esse dia de terça-feira, te agradecer por todas as coisas boas que têm acontecido na nossa vida, em todos os sentidos, e também pelas coisas ruins, pelos desafios, pelos momentos maus, os dias maus. Agradecer pelos problemas também, porque os problemas também nos faz crescer quando a gente não se entrega a eles. Quando a gente não se entrega aos problemas e a gente luta para resolver o problema, que para a gente resolver o problema a gente tem que cercar o problema. A gente tem que estudar o problema, o porquê, para quê, quando, fazendo perguntas. E assim a gente vai resolver o problema. A gente vai descobrir como resolver o problema. Principalmente com a tua direção, com a tua unção, com o seu poder na nossa vida. E aí a vida é assim, cheia de problemas e dificuldades. E nós agradecemos ao Senhor até mesmo pelos problemas, porque nos faz crescer, que nos faz subir. Nós procuramos fazer com que os problemas sejam degraus para que a gente venha subir essa escada da vida. Deus, em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo quanto há, que nos criou no ventre da nossa mãe, e nos fez nascer, nos fez existir. Hoje nós estamos aqui, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e nós pedimos ao Senhor, Pai, ensina-nos a viver pela fé, ensina-nos a viver na justiça, ensina-nos a ser fiel, a ter misericórdia, a viver o amor, praticar, meu Deus, a justiça, o amor e a fé. Nós vamos praticar nossas crenças, nossos ritos. Cada um de nós vai ter um estilo de vida, um estilo de como crer, de como seguir o Senhor. Porém, nós nunca vamos deixar de estar dentro dessas viés, que é a justiça, o amor e a misericórdia. Pai, em nome de Jesus, abençoe essas pessoas que vão ouvir essa aula, essa pregação, esse ensinamento. Abençoe o coração, que a nossa fé aumente. Abençoe esses que estão doentes, Pai. O Senhor é Senhor que cura. Então cura os doentes. O Senhor é o Deus de providência. Então providencia, meu Deus, para essa pessoa a sua necessidade, economicamente falando, financeiramente falando. Faz um milagre na vida dela, meu Deus. Eu não sei a necessidade, se eu fosse citar aqui, a lista seria muito grande e eu não conseguiria listar para o Senhor, descrever, Senhor, a necessidade do teu povo, de tanta gente. Então o Senhor pode, pois o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente, em nome de Jesus, só em essa pessoa ter aberto
esse link e está até agora comigo. Nós estamos aqui em 10 minutos de transmissão e essa pessoa está aqui conosco, é porque a alma dela se abriu, o coração dela está aberto. Então entra, Senhor, com a sua misericórdia e abençoe essa vida, essa pessoa. Em nome de Jesus eu te peço. Em nome de Jesus, visite cada um e fale conosco através do professor Samuel. Fale conosco, usando ele agora, seus ensinamentos, seu conteúdo, seu talento de ensinar, de ser professor, de ser mestre. Então, que o Senhor o use nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então vamos dar continuidade no que o professor estava falando. Vou soltar aqui para todos vocês. Se você já assistiu na íntegra, assiste novamente. Pastor, eu já assisti lá na playlist, lá ao vivo, já assisti. Então assiste novamente. Está fazendo nada? Vamos aprender. Pega a sua Bíblia aí. Tá bom? Então vamos lá. Soltar aqui, abrir o microfone para o nosso irmão aí. Então vamos lá. Deus, e talvez, tirando o Evangelho de João, que tem muitos embates e enfrentamentos de Jesus com os religiosos, certamente nos evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos, Lucas, Mateus 23 é o texto onde Jesus tem um enfrentamento mais visível e mais contundente de censura aos fariseus. E o que me chama a atenção é que é Jesus combatendo o espírito da religião de mau gosto. E a gente tem que ter essa autocrítica muitas vezes, né? A religião, ela pode prestar um serviço maravilhoso e a gente sabe do impacto que a religião tem na sociedade, na construção da civilização, da sociedade, né? Qualquer estudo sincero da antropologia, do comportamento humano, não tem como você excluir a religião desse fenômeno, porque a gente é muito daquilo que a gente crê, né? Até a psicologia fala de crenças que a gente tem, que a gente carrega desde pequeno, e aqui eu não estou falando só de crenças do ponto de vista religioso, mas estou querendo dizer o seguinte: a religião afeta diretamente o nosso estilo de vida, né? E aí a gente tem que ter essa autocrítica. Às vezes a gente tem uma religião sadia, que contribui para a vida, e isso é totalmente possível. Nós temos inúmeros testemunhos de boas experiências religiosas, de serviços grandes, né, de influências positivas das tradições para a história humana, mas também nós temos, infelizmente, testemunhos, né, de quando a religião é nociva, quando a religião faz mal, quando a religião é prejudicial ao ser humano. E a gente tem que ter essa autocrítica. E Jesus vai falar isso com os religiosos da época, mas os religiosos que eram pessoas de Deus, né? Jesus aqui, ele não está sendo intolerante com a religião do diferente. Jesus, a gente não vê uma palavra de Jesus sequer com a religião dos pagãos, com o culto a Vênus, a Júpiter, aos deuses greco-romanos. Não tem nenhuma preocupação de Jesus com religiões que a gente chamaria interreligiosas, né? Que não seja da própria tradição de Israel. Agora, em contrapartida, contra o espírito religioso dos seus dias, Jesus denunciou de maneira severa. E é interessante essa denúncia de Jesus, porque essa denúncia de Jesus aponta de preocupações que a religião tinha, que não são as preocupações de Jesus. O texto que a gente vai ler, Jesus vai falar sobre os preceitos mais importantes da lei. O que seriam valores de fato. Porque às vezes a religião se distrai com alguns valores que não são os valores de Jesus. E por que eu estou dizendo isso? Porque, como eu disse, a gente fala muito hoje em dia, no debate público, né, de uma forma geral, sobre valores cristãos, né, e a gente vê as ideologias políticas tentando, de alguma forma, não sequestrar esse discurso, mas aproveitar desse discurso e falar: não, nós temos a ideologia certa, porque nós temos valores cristãos, família, direito à vida, liberdade religiosa. E, por outro lado, nós temos o outro lado que diz: não, valores cristãos é direitos humanos, é justiça social, e de fato né? Tudo isso aqui é. Mas aí fica um discurso para cá e um discurso para lá, querendo dizer o que é valor cristão, né? E eu fiquei parando para pensar: mas em Jesus? O que Jesus chamava de valor cristão? O que é mais importante na espiritualidade? E isso é interessante porque com essa polarização e com essa instrumentalização da religião e da temática dos valores religiosos por parte das ideologias políticas, e nessa época de polarização com tanto ódio,
ainda ressoam as palavras de Jesus e as palavras do apóstolo Paulo. As palavras de Jesus dizendo que com o aumentar da iniquidade, da maldade do ser humano, o amor de muitos se esfriaria. E é em nome desse amor frio que a gente vê uma era da psicopatia, né? Psicopatia não no sentido de psicopata, de maluco, de fazer tantas coisas, apesar que isso acontece, né? Muito na nossa sociedade, mas de patia, para o grego, é paixão, que é doença, né? Tanto é que a gente tem um monte de nome de doença nossa que termina com patia, né? Cardiopatia e por aí vai. Então, patia seria doença e psique da mente. Então, às vezes, a gente está com os afetos doentes, né? E essa é a época da desafeição, né? E Jesus disse, olha, com o passar da iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. E isso é incrível, né? No sermão profético também, Jesus disse, olha, os homens odiar-se-ão uns aos outros. Como que a gente vive a era do ódio, né? Então, um cara de direita morre, um cara que era ativista de direita, a esquerda comemora. Aí morre um cara da esquerda, a direita comemora. E a gente divide família por causa disso. Você trata bem até descobrir qual que é a ideologia política. E isso foi terrivelmente potencializado pelas redes sociais, onde é um mundo extremamente frio, sem afeto. E também ressoam as palavras do apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, que nos últimos dias os homens seriam desafeiçoados, sem afeto, sem feição natural, sem amor ao próximo, inimigos do bem, cruéis, sem domínio de si mesmo. Então é basicamente, realmente uma era de psicopatia. Mas o que seria então esses valores cristãos? Eu queria ler então Mateus 23, e depois eu vou só dar um panorama do que Jesus falou antes, né, do capítulo todo. Eu não vou ler, logicamente, o capítulo inteiro, mas Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Jesus está denunciando o espírito da religião de mau gosto, vamos dizer assim. Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. São poucos os textos onde Jesus fala explicitamente quais são os valores que ele ensina. Explicitamente, Jesus, o Evangelho é um corpo, é um espírito, inclusive, né, de ensinamentos de Jesus, e ali você tem várias coisas que Jesus fala. Em alguns textos, esse especificamente, Jesus pontua. O que é mais importante para Jesus? Justiça, fé e misericórdia. A religião às vezes fica preocupada com um monte de picuinha, com o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, com a roupa que veste, com a música que ouve, se é cor azul, se é cor rosa, se é isso, se é aquilo. Jesus, olha, o que é valor para Deus? Justiça, misericórdia e fé. E um outro texto muito interessante, que Jesus também remete à tradição da Torá e dos profetas, é que ele vai falar que aquilo que você quer que os homens vos façam, façai vós a eles, esta é a lei e os profetas. Esses dois textos deixam bem claros da boca de Jesus o que são valores para Jesus. Uma postura ética que você tem que ter com o seu próximo, ou seja, uma espiritualidade relacional, né? O que alguns filósofos chamam de ética da reciprocidade, né? Aquilo que você quer que alguém faça para você, você faz para o outro. Esse é um valor claríssimo do Evangelho, né? Um valor cristão, vamos dizer assim. E o outro é esse texto que a gente leu, onde Jesus pontua. O que é mais importante da lei? Justiça, misericórdia e fé. E eu queria me deter nessas três coisas. A gente vai tentar mastigar o que seriam essas três coisas. Mas antes, né, durante todo esse capítulo 23, Jesus faz duras críticas ao espírito religioso dos fariseus, que mostram preocupações da religião que às vezes parecem valores, e que Jesus falou, não, isso não é valor. Se a gente parar para pensar, eu listei algumas coisas que Jesus acusa durante todo o capítulo 23. Primeiro, ele condena os fariseus porque eles estavam transformando o relacionamento com Deus em uma prisão religiosa. Jesus começa o capítulo 23 dizendo assim: ai de vós, escribas e fariseus, porque atam fardos pesados sobre os outros que vocês mesmos não carregam. É impressionante
como que o legalismo é uma deturpação absurda da espiritualidade genuína que Jesus ensinou. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E a religião impõe fardos pesados. Quantas vezes a gente ouviu pessoas falar assim, eu quero até que seguir a Deus, mas eu quero aproveitar a vida mais um pouquinho. Essa não é a visão genuína de entender qual que é a espiritualidade proposta por Jesus. Estamos confundindo a espiritualidade de Jesus com a espiritualidade dos fariseus, que é essa que põe fardo sobre os outros, que andar com Deus é esse peso, né? É uma experiência de privação de liberdade. Jesus condena isso. Segunda coisa que Jesus condena é uma religião que é idolatria sem serviço ao próximo. Jesus fala, ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês adoram ser saudados nas praças, vocês adoram os títulos de ser chamados de mestres, né? E gostam de fazer longas orações para ser admirado. É uma religião que é a sua própria idolatria. Quando a gente começa a idolatrar a religião, a denominação, a tradição religiosa, né? Os feitos de Deus na minha vida e não a Deus mais, a gente cai numa religião que vive em função de si mesmo e a gente deixa o próximo. E esse é um grito dos profetas assustador. Esse é um grito do apóstolo Tiago, falando que a religião pura, sem mácula e verdadeira, é ajudar o pobre, o órfão, a viúva, porque quando a religião começa a preocupar só com a sua franquia religiosa, com a sua denominação, e deixa o próximo para lá, ou se ela preocupa só consigo mesmo, e não com o próximo, que seja o samaritano, o candomblessista, o ateu que está lá na rua, a gente acha que isso é preocupação do governo, né? Que essa é pauta social. Não existe social para Jesus. Não tem esse discurso no dia de Jesus. Em Jesus tem o próximo. E o próximo é qualquer um que tiver sendo seu semelhante. Então Jesus denuncia falando, ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês adoram esse título, mas eu quero dizer para vocês que no reino de Deus maior é o que serve. Se você quiser ser servido, você tem que servir. Né? A religião idolátrica é essa que se vangloria e não quer servir o próximo. Então Jesus denuncia essa religião sem serviço ao próximo. A verdadeira religião tem que ter serviço ao próximo. Jesus está dizendo isso. Terceira coisa que Jesus diz e que condena é quando a religião vira um impedimento para a pessoa chegar no céu. Como ela é aquela história, né? Quantas vezes a gente ouviu, Jesus é o caminho, mas a religião é o pedágio. Jesus vai denunciar os fariseus, ai de vós, escribas e fariseus, porque ficais na porta do reino do céu, vocês não entram e não deixam ninguém entrar. Jesus está denunciando uma religião que é pedágio, que tenta fechar a porta do céu. Diz, não, Deus é bom, o céu é maravilhoso, mas você tem que passar por aqui, você tem que fazer isso. A gente não consegue acreditar num Deus que é misericordioso, num céu acessível. A gente não consegue acreditar num céu acessível. A gente quer burocratizar do ponto de vista religioso. E os fariseus faziam isso. E Jesus está denunciando esse espírito religioso que fecha a porta do céu. Fecha a porta. Né? Se a gente dá uma visão da história antiga, do cristianismo medieval, onde o pessoal pagava um lote no céu, comprava um lote no céu por indulgência. E hoje em dia a gente vê tanta coisa semelhante a isso, e Jesus denunciando esse espírito, né? Outra coisa que Jesus fala, e que Jesus denuncia, falando, olha, ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês rodeiam o mundo e o mar inteiro para conseguir converter uma pessoa. É a religião chata, intransigente, a religião da imposição, a religião que quer marcar, tipo assim, a religião que não basta só amar o próximo, tem que amar o próximo e fazer prosélito na marra. E Jesus fala, vocês rodeiam o mundo inteiro para converter essa pessoa, e quando converte, ela fica mais digna do inferno do que vós. Olha que palavra dura de Jesus. Jesus vai ficar mais chato que vocês. É a religião que quer o quê? Quer número, que quer imposição, ela quer impor. É uma religião intolerante. Jesus está falando, olha, cuidado com a religião intolerante. Cuidado com a religião que quer mais aumentar a gente para o seu time do que amar o próximo. É isso que Jesus está dando. Que denúncias duras de Jesus. Outra coisa que Jesus denuncia é a religião avarenta, que só quer dinheiro, literalmente. Fala assim, ai de vós, escribas e fariseus, que fazeis longas orações, mas nas casas da viúva, com o interesse de devorar as casas das viúvas.
Literalmente, Jesus fala: ai de vós, escribas e fariseus, porque devorais as casas das viúvas sob o pretexto de fazer longas orações. É a religião que usa Deus para a avareza. A religião que usa Deus para prosperar. Gente, isso aqui é uma denúncia muito contundente de Jesus. Não é uma religião que serve. Não é a religião da misericórdia. É a religião que está usando Deus. E Jesus termina dizendo esse texto que a gente acabou de ler: ai de vós, escribas e fariseus, que dais o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, e esqueceis dos preceitos ou dos valores mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Devíeis fazer isso, sim, é justo o dízimo, mas sem negligenciar aquilo outro, sem negligenciar. Então, o que é valor cristão para Jesus? Justiça, misericórdia e fé. Dentre muitas outras coisas, essas três estão explícitas da boca de Jesus. E o que a gente aprende com isso? O que é justiça? Eu anotei algumas coisas para a gente pensar aqui. Em inúmeros momentos no Evangelho, Jesus fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? E a gente fala muito do reino de Deus, como ir para a igreja e tal. E o que seria a justiça no reino de Deus? Que palavra é essa? A palavra justiça, muito provavelmente, Jesus fala em hebraico, né? Apesar que alguns escritos de Jesus estão em aramaico, mas os estudiosos vão falar que aqui é tzedaká, a palavra justiça em hebraico. E a tzedaká é literalmente, nesse sentido, uma justiça social, uma justiça para com o próximo. Equidade. Em grego, a palavra seria dikaiosiné. Dikaiosiné em grego seria retidão, ser reto diante de Deus. Então são duas formas. É interessante que às vezes para a gente ser justo é só ser moralmente correto. E ser moralmente correto, aparentemente os fariseus eram. E é por isso que Jesus vai dizer: se a vossa justiça, se a vossa tzedaká não exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, jamais entrarás no reino de Deus. Olha que interessante, Jesus está falando: olha, a religião tem uma justiça por obrigação, que é cumprir a lei. Mas Jesus não quer que os seus discípulos sejam aquela pessoa só da lei, do escrito. Ele quer que a pessoa seja essencialmente justa. E a justiça aqui parte por essa ideia de justiça social mesmo. E como que a religião é assim, né? Quando Jesus está falando sobre justiça, misericórdia e fé, ele está ecoando as palavras do profeta Miqueias no capítulo 6, quando na sua profecia ele fala: olha, o que Deus pede de nós? Que ames a justiça, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia. Jesus está ecoando o profeta. E que andes humildemente diante de Deus. E quando a gente vai ler a profecia de Miqueias, a profecia de Miqueias denuncia o povo de Israel e os líderes religiosos da época, cerca de, sei lá, de 1000, 2000 anos antes de Jesus, e ele fala o seguinte: olha, os religiosos e Israel caiu na idolatria das nações. Idolatria, o povo ficou avarento e esqueceu do pobre, do órfão, da viúva. Jesus está dizendo: o que adianta a gente ter uma espiritualidade ritualista, maravilhosa, igrejeira, e a gente esquecer da causa do pobre, do órfão, da viúva? Ontem eu assisti um vídeo na internet do professor Clóvis de Barros, né, um filósofo acadêmico, né, muito bom, e aí ele falando que quando ele estava saindo do supermercado, veio uma família, pediu para ele comida. Falou assim: olha, será que você pode comprar para a gente alguma coisa? Era uma família, parece que tinha um casal com 2 filhos, e ele falou: será que você pode comprar alguma coisa? A gente não está nem pedindo dinheiro, não, porque o povo acha que a gente vai pegar o dinheiro para usar droga, essas coisas. Então eu estou pedindo, você pode comprar, porque a gente está com fome. E se você tiver dúvida, olha só como é que o pedido já foi todo na defensiva, porque a gente não acolhe essas causas, né? A gente acha que isso é para papel do governo, né? E o filósofo falando isso, que talvez nem sei se... Não, se bem que me parece que ele acredita em Deus, né? Nem todo filósofo é ateu, claro, né? E aí ele falou assim, essa família pedindo, ele falou assim: olha, será que você pode comprar para a gente? Inclusive, você pode comer com a gente. E ele achou aquele pedido maravilhoso. Ele falou assim: interessante, um filósofo humano, educado. Ele falou assim: não, eu vou lá, vou comprar e vou sentar com eles e vou me alimentar com eles. Eu quero viver essa experiência. Ele foi lá, comprou pão,
Mãe, pô, que cena maravilhosa. Comprou pão, comprou presunto, comprou os negócios, tudo. Refrigerante, tudo. Até ele falou que ele se deu o luxo até de comprar algumas guloseimas, né? Que ele seria repreendido por um monte de nutricionista. Ele até brinca falando isso. Mas, poxa, né? Vamos celebrar ali com a família. E aí ele sentou e comeu junto com a família. E aí ele viu que eles comeram e eles estavam com fome, comeu rápido. Ele foi lá e pegou mais meio quilo e comeu com eles. Falou assim, gente, como que a gente... E aí sabe o que ele falou? Assim, olha, falta na gente, as palavras do professor Clóvis de Barro, andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu e amar o próximo como Jesus amou. Essa é a justiça do reino de Deus. E aí a gente às vezes fica nesse debate político polarizado e deixando para lá a justiça de tzedaká do reino de Deus. O John Stott vai dizer que o maior divórcio do cristianismo foi esse, divorciar a fé cristã da justiça social. E aí se a gente tem essa preocupação, você já pode ser taxado de comunista, de não sei o quê, de uma espiritualidade que não é parecida com Jesus, de deixar a fé. E nós não vamos deixar a fé. Quando você pratica a justiça social, você não deixa a fé. Porque, inclusive, para Jesus, um dos valores cristãos caríssimos é justiça, misericórdia e fé. Porque Jesus não propõe a política social. Jesus propõe uma fé ativa, porque a fé sem obras, como diz o apóstolo Tiago, é morta. Então, os fariseus eram avarentos e caíram na idolatria das nações, que era querer ser a maior potência do mundo. Como que a gente tem esses desejos, né? E esqueceram da justiça. Buscar o reino de Deus e a sua justiça é isso, é essa tzedaká, né? Às vezes a gente pensa assim, eu nasci numa família estruturada, louvado seja Deus, graças a Deus. E o irmão vulnerável é um problema de política social. Não. É um desafio para a minha fé. É andar como Jesus andou. É viver como Jesus viveu, né? E esse vídeo do Clóvis de Barros que eu compartilhei aqui mexeu muito comigo. Segunda coisa que Jesus fala que é valor dele. Então, justiça, meu irmão, uma espiritualidade sadia, uma comunidade de fé sadia, uma tradição religiosa sadia, ela não pode fechar os olhos para a justiça do reino de Deus. Isso é um valor de Jesus, não é nem da esquerda nem da direita, é de Jesus. Ele acabou de falar isso. Segunda coisa que ele fala, misericórdia. A gente precisa, né? Eu lembro sempre do Papa Francisco, né? Eu até preguei aqui por ocasião lá da época que ele faleceu, né? Que o nome de Deus é misericórdia. Tem até um livrinho dele que ele fala isso. Como que a gente tem dificuldade de acreditar num Deus que é misericordioso? A gente tem um salmo inteiro que é um paralelismo, né? Porque Deus abriu o mar vermelho e fez o seu povo passar aos pés secos, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus usou Josué para destruir as muralhas de Jericó, porque Deus é bom e a sua misericórdia. Já leu esse salmo? É gigantesco, com uma repetição exaustiva, quase que um mantra, que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque a religião, às vezes, quer tirar essa ideia de que a sua misericórdia dura para sempre. Porque ela fica na porta do céu e não deixa ninguém entrar. Ela ata fardos pesados sobre os outros. E Jesus está dizendo, olha, valor, justiça, misericórdia. Misericórdia quero e não sacrifícios. É isso que Jesus vai dizer. E a palavra misericórdia aqui, em hebraico, aqui é grego, né? Eleos, que significa bondade ativa. Compaixão é uma bondade ativa. Às vezes, do ponto de vista religioso, a gente acha que misericórdia é tipo um sentir pena. Tem misericórdia, tadinho. É o tal do tadinho, coitado. Isso é sentir pena. Mas qual que é a diferença entre sentir pena e a compaixão? Pregada por Jesus e pregada por grandes outros nomes também, inspirada em Jesus, como, por exemplo, Mahatma Gandhi, né, que falava muito da compaixão. E qual que é a diferença? A diferença é que a compaixão é uma bondade ativa. Ela estende a mão. E como que isso muda a vida das pessoas? Às vezes a gente precisa de uma provisão, mas a gente precisa de um abraço, de um ouvido. Às vezes a gente precisa de acolhimento. Deus é aquele que não pisa na cana quebrada e nem apaga a torcida que fumega, diz Jesus. Deus é esse Pai de misericórdia. Religião é sentimento de pena. Evangelho é uma bondade ativa. Contra a avareza da religião, Jesus está dizendo, o remédio
é a misericórdia. Enquanto os fariseus estão lá preocupados com o dízimo da endo, do cominho, da hortelã, Jesus, olha, vocês estão esquecendo da misericórdia. Vocês estão esquecendo de viver o amor. O apóstolo Pedro vai dizer na sua carta que nós somos o povo da misericórdia. Isso não é um evangelho açucarado, essa é uma verdade. O mundo está com ódio demais para a gente levantar a bandeira da misericórdia, de não celebrar a morte de ninguém, de chorar com os que choram, de ser o povo da misericórdia, né? E Jesus vai dizer o tempo inteiro, ele tem que contar toda uma parábola do bom samaritano, ao ponto de ser um povo tão hostil para os judeus, e quando Jesus conta a parábola e pergunta para os fariseus que o ouviam quem era o homem que tratou com misericórdia o próximo, os fariseus não tiveram nem coragem de falar que era o samaritano. Ele falou, foi aquele que usou de misericórdia para com aquele que caiu na mão dos salteadores. Ou seja, a misericórdia é um valor cristão, genuíno. Não é evangelho açucarado, não é discurso A gente é criticado, em última instância, por pregar um evangelho que Deus é misericórdia. E que Deus conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó e ainda assim nos ama, né? E de que nesse mundo polarizado, nesse mundo onde um está odiando os outros, nós temos que ser o povo da misericórdia. E a terceira e última coisa, importantíssima para nós, que é valor de Jesus, é a fé. Em hebraico essa palavra é ramoná, ou remoná, que significa confiança ativa ou fidelidade. Fé não é meramente acreditar em Deus. Gosto da definição de Martim Lutero. Ter fé não é acreditar que um barco existe. Ter fé é subir nesse barco e se lançar nas ondas do mar. Fé é confiança. Fé não é uma produção humana. Se você tiver fé, você tem que ter determinação. Não tem aquelas pessoas, tem gente que é assim, mas eu tenho fé em Deus, nem é da vontade de Deus, mas ela tem fé maior do que Deus que vai conseguir. Uma fé, isso aí não é fé em Deus, é fé na fé. É fé na sua determinação. Mas o que Jesus está dizendo é fé de confiança, de fidelidade. Por que Jesus está dizendo isso? Porque quantas vezes, no meio da caminhada, a gente perde a fé. Às vezes a gente pode ter uma espiritualidade humanizadora, uma espiritualidade que pratica justiça, misericordiosa, mas a gente perde a fé em Deus. O que eu já vi de gente que perdeu a fé, intelectualizou demais, são gente boa, mas perdeu a fé, perdeu a confiança em Deus, mudou até de religião, assim que você nem pensa assim, gente, mas esse cara acreditava, o que aconteceu? Apagou. Jesus falando, olha, todos esses valores são importantes, mas tem um que é precioso, a fé. E como diz o autor de Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode ter justiça social, tzedakah, você pode ter misericórdia, mas sem fé é impossível agradar a Deus. E as palavras de Jesus, é uma pergunta retórica que ele diz, porventura, quando virá o Filho do Homem, achará fé na terra? E isso tem que ficar no nosso coração. A gente pode passar por crises de crença. Eu não sou o mesmo Samuel de 25 anos atrás, quando começou a crescer, a conhecer o Evangelho. Logicamente que não. A gente vai amadurecendo, vai reformulando, assim como a Melissa, com o tempo, não vai acreditar em um monte de coisa, como o coelhinho da Páscoa, esse monte de coisa. É um processo natural da vida. Você vai perdendo, você vai reformulando as suas crenças, mas a gente não pode perder a fé. A gente não pode perder o relacionamento com Deus, essa definição de fidelidade relacional. Às vezes a gente passa por isso, né? Principalmente com anos de igreja, e aprofundando nos estudos, fazendo releituras da sua interpretação bíblica. Aí você fala, eu não creio mais nisso, mas a fé em Deus, o relacionamento com Ele, é valor de Jesus. Esse tem que manter de pé, manter a fé. Às vezes, e eu sou assim, hoje eu vejo que é muito mais relevante para mim uma tradição religiosa, uma prática espiritual, uma doutrina que valoriza isso, que Deus é misericórdia, que Deus é justiça, né?
vejo isso demais, mas eu sei que para além disso, se não tiver fé, não tiver relacionamento com Deus, não vale. Não vale. E essa é a fidelidade relacional. Então, se tem valores para Jesus, esses três, o que é valor cristão para Jesus? Não é nem da direita nem da esquerda. Justiça, que passa sim pela justiça social, uma leitura sincera dos profetas, do Novo Testamento, das cartas, a gente vai ver isso. Misericórdia, porque Deus é misericórdia, e fé. Por que a fé é importantíssima? Porque é totalmente possível você ter uma filosofia e uma ideologia de vida que seja tolerante, misericordiosa com o outro, na medida do possível, né? Que prega caridade, né? E é totalmente possível também você ter uma postura justa, não ser tão avarento. Mas é preciso a fé. E Jesus está dizendo, fé é um valor inestimável. E isso é importante para nós, porque o que eu já vi de gente que em nome do seu desencanto religioso, da sua decepção com crenças, perderam a fé. E Jesus está dizendo, mantenha a sua fidelidade com Ele. E é tão bom quando você conhece, conversa, vive com gente que é de fé, que é um homem de fé, é uma pessoa de fé. Às vezes a pessoa nem pensa como você. Conheço um monte de gente seríssima, com posturas e leituras bíblicas e teológicas das quais eu não concordo. Falo assim, isso aí para mim não é muito parecido com Jesus, mas é uma pessoa de fé. E é inquestionável que é amigo de Deus. É inquestionável. E isso é tratar com misericórdia. Mas pensa assim, eu vejo assim até se bobear até em outras tradições. Eu falo assim, essa pessoa aí é diferente, essa pessoa conhece a Deus. Ela lembra Jesus de Nazaré. Mesmo que ela tenha cultura diferente, pensamento diferente, mesmo que ela seja de esquerda, mesmo que ela seja de direita, a gente tem que ter esse filtro hoje, para entender que nem todo mundo é extremista, que tem homem sério de Deus de direita, e sim, tem homem sério de Deus de esquerda. Aí parece que cai mal no ouvido, é porque a gente ainda está com os olhares condicionados. E a fé é esse valor, é esse divisor de águas para Jesus. Então, que fique para nós esses ensinamentos hoje. O que é valor cristão para Jesus? Justiça, misericórdia e fé, ecoando aí as palavras do profeta Miqueias na boca de Jesus. Um firme fundamento. Um firme fundamento. Isso mesmo. Pois é. Glória a Deus, né? Glória a Deus por esses ensinamentos. Dá para você, se quiser, óbvio, dá para você ouvir novamente. Deixa me recusar aqui esse telefone. Isso. Interessante que eu desliguei aqui. Então, pessoal, glória a Deus. Ainda bem que foi no finalzinho, eu vou retornar aqui. Eu tenho certeza que Deus abençoa a nossa vida através dessa aula. Escreve aí, vocês que ficaram até agora. Quem escrever justiça, fé e misericórdia. Misericórdia é amor, né? Misericórdia é amor, tá? São ramificações do amor. Então, na verdade, é o amor, a fé, que vem de fidelidade, e justiça. Então vamos começar com amor, vamos colocar em ordem amor, justiça e fé, ou fé e justiça, mas são tão importantes que eu não saberia colocar em ordem aqui o que é de maior valor. Então esses valores, eles só valem se for os três. Mesmo que ele esteja em inverso, mesmo que seja amor, justiça, fé, justiça, amor, são os três. Então tá bom, meus amigos. Se você ficou até o fim, você vai escrever isso aí. Eu vou dar uma olhadinha depois lá nos comentários, porque como eu não estou colocando chat, nesse programa da noite, justamente para poder vocês participarem no comentário, porque no chat sai, né?
a gente não tem acesso. Eu tenho acesso direto pelo estúdio, YouTube Studio, mas vocês não têm. E eu quero que todos tenham acesso às participações, né? Então Deus abençoe vocês. Nós ficamos aqui 45 minutos de transmissão. Deus abençoe a todos. Até amanhã. Você que gostou muito, foi muito bom para você, então expande, envia para alguém, compartilha com alguém, né? Se inscreve no canal quem não é inscrito e dá um like, dá um joinha aí. Tchau.